8h22 aqui na Rádio Bandeirantes. A audiência de conciliação no Supremo Tribunal Federal vai tratar do imposto sobre operações financeiras, marcada para o dia 15 de junho, uma terça-feira. O encontro convocado pelo ministro Alexandre de Moraes vai tentar resolver o embate entre o Executivo e o Legislativo sobre a validade do decreto que elevou o tributo. Ontem, Alexandre de Moraes suspendeu tanto a decisão do governo sobre o aumento quanto a resposta do Congresso que derrubou a medida. Deu 5 dias para que os dois lados justifiquem os respectivos movimentos. Tanto o Executivo quanto integrantes do Legislativo viram na decisão do ministro uma espécie de freio de arrumação. Aqui na Rádio Bandeirantes nós vamos conversar com o economista Gessner Oliveira, que nos atende na manhã deste sábado. Oi, Gessner, como vai? Bom dia. Ronald, muito bom dia. É um prazer conversar com você, conversar com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu e a Sônia Blota aqui para bater papo com o nosso querido Gessner. Queria já aproveitar, começar perguntando dessas últimas linhas que eu li aqui para o nosso ouvinte. Esse freio de arrumação, eu não lembro de outros precedentes, alguns já aconteceram com a participação do Supremo para tentar evitar embates, mas esse foi muito específico e num tema absolutamente nevrálgico, né, Gessner? Com certeza. Ronald, bom dia também para a Sônia. Com certeza. Bom dia, Gessner. Essa é uma situação muito peculiar, né? Porque, na verdade, o que se esperava era ter um debate sobre as melhores alternativas para equilibrar as contas fiscais, né? Esse debate não ocorreu com a profundidade necessária, as medidas não foram suficientes, satisfatórias, criou-se um impasse jurídico, mas o problema de fundo é a questão econômica, como resolver o rombo que existe nas contas fiscais, o que gera uma grande fragilidade, um problema de expectativa, de credibilidade da política econômica. Qual é a melhor maneira de resolver? Isso vai ser discutido nessa audiência de conciliação, mas, na verdade, já deveria ter sido formulado antes, né? Gessner, nossa, é um assunto que está fervendo no Brasil, nas discussões. Você acredita? Até comentei aqui no jornal, gente, é assunto internacional. Assim, quando as páginas da editoria de internacional dos principais jornais da Europa falam sobre Brasil, estão falando justamente sobre o EOF. E aí eu te pergunto, Gessner, dá para o governo continuar tentando fazer ajuste fiscal com aumento da já altíssima carga tributária, ou já passou da hora de fazer esse ajuste via corte de gastos? Já passou da hora, Sônia. Realmente não há mais condições para aumentos adicionais de impostos. Eles, inclusive, são ineficientes, porque há uma reação da sociedade em muitos segmentos. Quando você tenta aumentar a carga tributária excessivamente, você acaba gerando sonegação, informalidade, acaba gerando problemas que não endereçam a questão central. A questão central é que o setor público brasileiro é muito ineficiente, né? Você tem uma série de segmentos do setor público que já não precisariam existir, né? E muitos programas que poderiam fazer as mesmas coisas, poderiam entregar os mesmos serviços com menos recursos, ou pelo menos com a mesma quantidade, poderiam entregar mais com menos. E é esse esforço que deveria ocorrer em uma reforma administrativa, deveria ocorrer uma revisão profunda do orçamento, em procedimentos que chegaram até a ser cogitados pelo governo, no Ministério do Planejamento, por exemplo, e mesmo no Ministério da Fazenda, no sentido de rever uma série de programas e avaliá-los para ver se realmente eles estão entregando aquilo para o qual eles foram criados. Então, sem esse esforço, fica muito difícil simplesmente passar a conta para o contribuinte.
a cada momento que há uma previsão de déficit, a cada momento em que as contas não fecham, você passa a conta para o contribuinte. Não é possível fazer isso. Quer dizer, o Brasil, comparativamente a outras economias emergentes, já tem uma carga tributária muito superior. Quando eu digo muito superior, Sônia, Ronald, não é apenas 1 ponto percentual, 2 pontos percentuais, é coisa da ordem de 10 pontos percentuais acima daquilo que seria a média de economias emergentes com o nível de renda per capita que o Brasil possui. Então, realmente, já passou dessa hora, não dá para fazer da noite para o dia, mas pelo menos preciso criar uma agenda consensada em torno de medidas que possam, em 2, 3 anos, levar o Brasil para uma situação mais estável do ponto de vista fiscal. O Gessner, as discussões acaloradas nas últimas semanas ficaram com duas frentes. O Congresso dizendo que não quer taxar os pobres e o governo afirmando que quer taxar os ricos. Entre as veracidades de lado a lado, como é que você avalia essa questão? Olha, infelizmente, Ronald e Sônia, há muita propaganda, há muita politização desse debate, que é natural, né? A gente está se aproximando do ano de eleições presidenciais, é natural que haja uma politização do debate, mas a verdade não está nessas chamadas. O governo alega que o problema está no fato dos ricos pagarem pouco e que os pobres pagam muito e que é preciso taxar os ricos. Na verdade, você pode fazer uma mudança no sistema tributário, é desejável, aliás, é para isso que foi aprovada a reforma tributária. Mas não será de uma hora para outra e não será com uma mudança no IOF, no Imposto sobre Operações Financeiras, que você vai fazer isso. Aliás, é curioso, Ronald, Sônia, vejam curioso. O IOF, ele agride vários, se não todos os princípios da reforma tributária que foi aprovada há pouco. O IOF é um imposto em cascata. O IOF é um imposto que ele não incide sobre o valor adicionado, ele incide sobre a transação financeira. Ele aumenta custo financeiro. Ele dá um sinal completamente errado do ponto de vista da maior adesão aos critérios internacionais, em particular dos países da OCDE. Então, quer dizer, ele tem características completamente diferentes daquelas para as quais o Brasil gostaria de caminhar com a reforma tributária tão exaltada e que foi aprovada e que é algo positivo. Bom, essa questão, o IOF não é uma coisa que vai taxar os ricos e beneficiar os pobres. Na verdade, o IOF, ao colocar um imposto que aumenta custo financeiro, vai colocar um custo adicional em um país que já tem uma taxa de juros elevadíssima, vai colocar um custo financeiro adicional que vai prejudicar o desempenho das empresas, a vida econômica das famílias, e isso vai, na verdade, prejudicar o conjunto da economia, a geração de renda e emprego, portanto, a maioria da população que é pobre. Então, não existe esse debate entre se a medida do governo vai beneficiar pobres ou vai beneficiar ricos. Na verdade, isso é uma cortina de fumaça para uma questão central. A questão central é o seguinte: é um rombo nas contas, é preciso resolvê-lo. Existe um setor extremamente ineficiente na economia, que é o setor público, e é preciso resolver essa questão. Com uma certa carga de aumento de imposto, talvez seja inevitável no curtíssimo prazo, mas, sobretudo, com racionalização das despesas, com corte de despesas e com racionalização de despesas.
e um programa de médio prazo que permita, pouco a pouco, chegar a programas, sobretudo programas sociais, muito mais eficientes, que façam muito mais com menos. Gessner, é justamente isso. A gente já conversou aqui outras vezes, em outras oportunidades, que uma reforma tributária, sem antes uma reforma administrativa, já seria um desafio. Bom, aí priorizaram a tributária, que era uma coisa também que o Brasil estava precisando, mas aí chega, o tempo passa rápido, ano que vem já tem eleição. E aí vem o tal do discurso do nós contra eles. Esse discurso, ele não é perigoso, ele pode até funcionar como mote num primeiro momento, mas ele é perigoso. Eu queria ouvir você sobre isso. Eu acho, Sônia, muito interessante seu ponto. Acho que é um discurso perigoso por duas razões. Primeiro, porque é uma cortina de fumaça, porque a questão central no Brasil hoje, na questão das contas, não é fundamentalmente nós contra eles, ricos contra pobres, etc. Não é essa a grande discussão. Nós tomamos medidas que procuram melhorar o sistema tributário no médio prazo. Precisa trabalhar com essas medidas. São essas medidas que vão ajudar. Não vai ser a discussão atual que vai fazer com que ricos paguem proporcionalmente muito mais impostos e pobres paguem menos. Então, a primeira razão pela qual esse é um debate equivocado é que essa não é a questão. Nós temos coisas óbvias a serem feitas, que precisam ser feitas, e que não tem a ver com uma discussão de rico contra pobre. Segundo ponto é que essa discussão ela acirra o confronto, ela acirra as disputas e dificulta encontrar soluções. Quer dizer, o Brasil precisa encontrar soluções racionais para os seus problemas. Então, por exemplo, nós temos uma dificuldade com uma elevação muito grande dos gastos da Previdência, que crescem muito acima do crescimento do PIB, do crescimento da receita. É preciso encontrar uma solução para isso. Não vai ser a disputa entre ricos e pobres, etc., que vai encontrar essa solução. Nós temos um orçamento extremamente rígido. Quer dizer, imagine Sônia, Ronald, uma família que tem um determinado orçamento para gastar, tem R$ 5.000 para gastar, e que 4 ou 4.500 desses reais estão destinados para determinados itens. A família é obrigada a gastar em determinados itens. Ela é obrigada a gastar em educação, mas eventualmente ela está numa situação que precisa gastar com saúde, mais do que com educação, e não pode. Quer dizer, essa situação de rigidez do orçamento é um problema concreto que precisa ser resolvido com um debate democrático, racional, para ser resolvido. Não é uma questão de rico contra pobre. Os pobres no Brasil sofrem muito pelo fato do Brasil sistematicamente ter uma situação fiscal muito frágil, o que obriga a uma taxa de juros muito elevada, custos financeiros muito elevados, menor crescimento e, consequentemente, menos emprego e renda. Quer dizer, então, a gente deveria se concentrar em resolver o problema e não em acirrar um conflito que vai tornar mais difícil a solução para o problema. Ô Gessner, a gente está percebendo ao longo dos últimos 2 dias discursos um pouquinho mais brandos de lado a lado. Eu ouvi o Hugo Motta, que é, entre os presidentes das duas casas, aquele que tem um embate maior com o governo, hoje é assim, pelo menos hoje é assim, falando a respeito de rever isenções e também falando que pode rever a questão das emendas, que é algo muito destacado pelo governo em ajustes que precisam ser feitos, principalmente quando diz respeito a cortes de verba do orçamento. Essas duas questões, isenções e rever emendas, e quando a gente fala de emendas, fala,
é de coisa necessária para este ou para aquele município, é que a gente vê uma enxurrada de coisas absolutamente descabidas que vão se espalhando pelo Brasil por mais de 5 mil municípios e você soma aqui e ali e percebe que a coisa é volumosa. Como é que você avalia esse posicionamento do Hugo Motta exatamente no fim de uma semana nervosa e que teve na decisão do ministro Alexandre de Moraes uma tentativa de conciliação? É um caminho esse também, ô Gessner? Ronald, eu acho que sim, eu achei positiva a declaração, a manifestação do presidente da Câmara, dizendo, olha, tudo tem que ser colocado sobre a mesa, e é verdade. Da parte do Congresso, certamente você precisa discutir o critério de distribuição de emendas parlamentares, o grau de transparência dessas emendas, isso é fundamental. Quer dizer, as democracias no mundo têm, obviamente, mecanismos similares aos das emendas parlamentares, é razoável, mas no Brasil há dois problemas. Um exagero do ponto de vista da quantidade, são mais de 50 bilhões de reais, e uma opacidade muito grande, quer dizer, ninguém sabe exatamente para onde vai esse dinheiro e, consequentemente, ninguém pode avaliar se ele foi bem empregado ou mal empregado. Então, é positivo a ver isso. Quer dizer, seria positivo também que a Câmara realmente fosse, que o Congresso fosse realmente sério do ponto de vista de medidas de austeridade. Recentemente, foi aprovada uma medida aumentando o número de deputados. Quer dizer, isso é completamente contrário àquilo que se espera do setor público, que é racionalizar, que é enxugar e não ampliar. E numa medida, aliás, claramente inconstitucional. Agora, também o Executivo precisa fazer um esforço, também o Judiciário precisa fazer um esforço, respeitando para valer o teto de salários, impondo medidas que realmente coloquem disciplina fiscal. Quer dizer, precisa haver um esforço conjunto dos três poderes. Eu acho que é bom que haja moderação nas manifestações, que haja uma disposição ao diálogo. Foi o que a gente viu, como você falou, Ronald, nas últimas 48 horas aí houve uma certa moderação, sempre positiva, né? Porque as soluções não são fáceis. Você falou, por exemplo, das isenções, né? Para o nosso espectador, nosso ouvinte entender, quer dizer, são mecanismos, programas que dão certas isenções de impostos a este ou aquele setor. Há programas que são positivos, que eles geram um valor muito grande para o país. Outros não tanto, e outros nem deveriam existir. É preciso fazer uma revisão. O volume é imenso. As estimativas mais conservadoras apontam para a ordem de R$500 bilhão. Outras estimativas chegam a 800 bilhões, quer dizer, eu faria muito conforme o critério que você usa, mas de qualquer maneira, o Brasil tem uma carga tributária elevada na média e muitos setores pagam muito acima e outros setores não pagam impostos. Então é preciso realmente rever isso. Segundo um critério de eficiência, quer dizer, um determinado programa é importante para a economia brasileira, para a geração de emprego, de renda, deve ser mantido. Isenção não é um pecado, mas precisa ser avaliado. E é isso que, infelizmente, no Brasil não é feito. Não é feita uma avaliação de custo e benefício, quer dizer, quanto custou para o contribuinte um determinado incentivo regional, setorial, e qual foi o benefício gerado. E isso que precisa ser feito com a maior urgência em um debate democrático, sereno, onde não ajuda ficar falando que é rico contra pobre. E nesse caso, Gessner, o Congresso deveria assumir o protagonismo nas pautas de reformas e modernização do Estado, sem que essas pautas não sejam só prioridade do Executivo, como, por exemplo, reformas, modernização, equilíbrio econômico?
Sônia, eu acredito que certamente o Congresso deve ter um papel fundamental. As assessorias técnicas do Congresso são excelentes, tanto a assessoria do Senado quanto a assessoria da Câmara tem profissionais excepcionais. A elaboração, isso é algo positivo do legislativo brasileiro, quando a gente compara com outros legislativos de outros países. Quer dizer, há muita qualidade técnica para oferecer soluções alternativas, né? Então, eu acho que o papel é muito importante. É óbvio que os representantes, os parlamentares devem ser protagonistas nesse debate, trazendo projetos, etc. Agora, nós temos um regime presidencialista, onde o executivo tem um papel fundamental na formulação, nas iniciativas, na execução das políticas públicas. Então, é muito importante que haja, por parte do executivo, esse papel primordial de propor algumas reformas fundamentais, né? Nós falamos aqui, não é, Sônia, Ronald, nós falamos aqui na reforma administrativa, falamos na necessidade de reformar o processo orçamentário, de flexibilizá-lo. Certamente precisa haver uma revisão dos critérios de alocação de recursos, dos programas sociais, para que eles sejam realmente eficientes e focados naquelas famílias que realmente precisam. Quer dizer, tudo isso, acho que o Executivo tem um papel fundamental de tomar iniciativa, de propor, de fazer, e esse debate ocorrer no Congresso. Com um judiciário, normalmente você esperaria o judiciário realmente sem uma participação tão ativa nesse processo. Na verdade, ele deveria zelar pela aplicação da lei, pelo respeito à lei, à Constituição, etc. Então, no Brasil, isso está meio bagunçado, não é verdade, Sônia e Ronald? Há uma intromissão de um poder sobre o outro, etc. Então, eu acho que o Executivo deveria ter o papel principal e o Legislativo deveria ter um papel de formular leis, de propor leis, aprovar, discutir, etc., e regulamentar aquilo que é feito para que a gente tenha uma agenda de austeridade fiscal. Gessner Oliveira, economista sócio da GO Associados. Gessner, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua atenção aqui com a Rádio Bandeirantes na manhã de sábado. Até uma próxima, meu amigo. Até uma próxima, um grande prazer. Ótimo sábado para você, Sônia, Ronald, e para todos os ouvintes e espectadores aí da Rádio Bandeirantes. Valeu, grande abraço. Obrigada, Gessner, para você também. 8